Olá, meu nome é Luísa Grete Nazaré, eu sou fundadora e professora aqui na Fluirá. Nós somos um ministério que equipa mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas a navegarem o caos das suas vidas e das suas muitas demandas sem perder a calma e confiança no Pai. Nós fazemos isso através de conteúdos gratuitos, como este que você está prestes a assistir, mas também e principalmente através do nosso programa completo de crescimento espiritual, que a gente conduz um grupo de mulheres durante 12 meses em uma jornada de renovação da sua mente, de aquecer do seu coração, de ativação da sua vontade, desenvolvimento de bons hábitos espirituais, para que você possa crescer na fé e desenvolver um estado de espírito que consegue permanecer calmo e confiante no Pai, mesmo em meio ao caos da vida. Eu quero te convidar a clicar no link que está na descrição desse vídeo ou desse podcast para conhecer um pouco mais do nosso programa espiritual e entrar na lista de espera para a próxima turma. Aproveite esse conteúdo. Olá, minha gente, vamos para mais um Café com Elas. A gente está fazendo uma edição especial dos bastidores aqui com a nossa equipe Fluirá. E hoje a gente vai ter o prazer de receber a Bela e a Buia, que são, respectivamente, nossa editora de vídeo e nossa designer gráfico. Elas que são as culpadas pelos vídeos do YouTube, os vídeos do Reels e as artes tão lindas que a gente consegue disponibilizar para vocês aqui no Instagram. E então, enquanto vocês vão chegando, eu vou apresentar o tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o caos do início da vida adulta, dos inúmeros boletos a serem pagos, aquele frio na barriga do sair de casa e começar a sua carreira profissional e como conseguir permanecer calmo e confiante no Senhor em meio a esses desafios. Então, se você está nessa fase ou se você conhece alguém que esteja nessa fase, manda já essa live para essa pessoa. A gente vai conversar um pouquinho sobre esses desafios da estação da vida de início de vida adulta e vida profissional. Ela e... Tinha dado um delayzinho. Isso já aconteceu comigo também, amiga, de entrar e a câmera tá pra frente. Fiquei pensando, a Buia entrou. Ela queria fazer uma... Eu ia entrar pela porta, entendeu? Viu? Eu fiquei imaginando a entrada triunfal. Gente, já se acostumem. Esse é o teor de toda a conversa que a gente tem com a Dona Buia, entendeu? A gente brinca que ela é a Casimiro Gospel, que ainda não conseguiu estrear o seu canal. Ela, né? Ainda vamos lançar um canal de reacts. Ela vai fazer só reacts de coisas gospel. Nossa, Bruna. Olha. Bruna, todo mundo torcendo. Muito bom, manas. Eu já dei uma breve apresentada em vocês aqui. E eu queria que vocês dissessem um pouquinho mais de vocês, de onde vocês falam, a idade de vocês, o que vocês fazem além da Fluirá e tudo mais. Você falou que eu posso começar? Isso. Ótimo, travou bem na hora. Eu sou Isabela, eu sou mineira de Belo Horizonte, originalmente. Atualmente moro em Vitória, no Espírito Santo. Aquele clichê do mineiro que vai atrás de praia, né? Eu sou formada em cinema, tenho 26 anos. E a Fluirá hoje é onde eu consigo colocar meu diploma em uso, digamos assim, né? Meu pai agradece as mensalidades que ele pagou para poder colocar alguma coisa que eu aprendi, brincadeira. Mas, além disso, eu estou trabalhando numa empresa aqui em Vitória também, como revisora. E porque a gente gosta de tentar equilibrar vários pratinhos, né? Eu também pego freela de tradução de arquivo, interpretação simultânea e por aí vai. Muito bom. E você, Dona Buia? Bom, vamos lá. Meu nome é Bruna, né? Mas todo mundo me chama de Buia. E é tipo um nome artístico que eu ganhei de uma criança de 3 anos, né? E aí a gente se apossou disso. Mas tenho 30 anos, né? Moro numa cidade do interior de São Paulo.
Fala o na verdade, nome, nasci, né, tem nessa que falar. cidade chamada Altinópolis, uma cidade de Grande, 15 mil habitantes. grandíssima Altinópolis. Justamente, estou aqui para representá-la. Hoje moro em Ribeirão Preto, né? Trabalho como diretora de arte, embora a minha formação é programação, né? Então, tipo assim, foi uma leve... assim, né? A gente mira de um lado e acerta do outro. Mas hoje trabalho aqui numa agência de publicidade do ramo ramo imobiliário, né? Mercado imobiliário. E na Fluirá, né, sou designer gráfico e também na internet estou trabalhando com Graça em Flor, faço voluntariado lá e também no Frutíferas, né? Então, assim, é bastante coisa. Tem bastante trabalho. Muitos pratinhos profissionais para equilibrar, né, as duas aí. Isso. E é engraçado que a gente conversou ontem sobre essa fase, né, da solteirice. Vocês duas também estão solteiras, né? A Bela não, a Bela tá namorando, mas ainda estão nessa fase de não ter, né, o casamento com que se preocupar. E aí acabam tendo também esses desafios bastante na área profissional, né? Então, me contem um pouquinho do que é a Fluirá para vocês, assim, o que mais impacta na vida de vocês, ajudar a gente a trabalhar com a gente. Eu acho que pra mim, fora a Fluirá mudou... os meus nés, né, Bela? Fora os fora nés. os meus nés, Gente, que ela tem que um dia ficar eu tirando. vou contar todos os nés que a Luísa fala nas aulas. E a gente vai fazer uma enquete no Instagram. Quantos você acha que a Luísa falou nesse vídeo? Porque são muitos. É a Luísa Nazareno, né? Nazareno, transcrição simultânea dá pérolas pra gente também nos vídeos. Mas, além disso, a Fluirá, pra mim, representa uma chance muito palpável de fazer parte do reino, de realmente me sentir um membro mesmo. E um espaço muito claro em que eu posso colocar o que eu aprendi, alguns dos meus dons, em prática. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu ficava assim, nossa, vou ter que ficar... Será que eu vou ter que trabalhar na Record, fazer novela, 10 Mandamentos? Como é que eu faço? Um meio artístico é sempre meio complicado, né? Da gente expressar a nossa fé, da gente não ser visto com muitos preconceitos. Então, a Fluirá apareceu num momento literalmente milagroso na minha vida e me trouxe essa oportunidade, além de ter o contato com tantos ensinamentos. Eu brinco às vezes que eu falo assim, ai, acordei na correria e não fiz meu devocional hoje. Mas eu vou editar um podcast do Luiz, então assim... Já vale bem. Acho que tá tudo bem, mas acho que Deus vai falar assim, então pode. Então eu libero dessa vez. Mas... E outra coisa que me pega muito é ver os depoimentos da comunidade, das meninas que são impactadas pelo nosso trabalho e falar assim, caraca, eu tenho um dedo nisso, eu tenho um dedo em vir o reino de Deus na Terra. E isso é muito forte, assim, mexe com a cabeça de um jeito, tipo, caraca, meio impressionante, assim. Legal. E você, Bubu? Eu acho que o fato de estar, assim, na Fluirá veio num momento muito importante, assim, na minha vida, né? Tipo, eu tava migrando, queria muito sair do meu trabalho, orando, falando, Deus, né, ouve a tua serva. E aí a Fluirá veio, e assim, acho que muito mais do que trabalhar, como a Bela falou, é muito mais, assim, aprender. Tipo, você coloca o seu dom, o seu talento, a recompensa, não só assim, do que você consome, do ambiente, é muito, muito bom, assim. Principalmente partindo do princípio mais novo, eu sempre falava, nossa, eu queria tanto, de alguma forma, pegar o que eu fazia, né, e o que eu sabia fazer e investir na vida de outras pessoas numa escala talvez. Então, assim, a Fluirá hoje ela possibilita isso.
E é muito legal, porque eu penso que é tipo um grande navio, assim, né? Tipo, vai entrando mais gente, né? As manas vão subindo, só que a gente não tá no nível superior, a gente tá tudo junto ali, se ajudando, né? E construindo uma comunidade. E é justamente aquela figurinha que a gente gosta de usar no grupo, né? Da Barbie descabelada. Sim. Todo dia uma Barbie descabelada então, assim, diferente. Justamente. Então, eu acho que é muito gostoso, assim, esse ambiente que a Fluirá proporciona, assim, de trabalho, sabe? Porque é muito gratificante, assim, você conseguir desenvolver o que você sabe fazer, o que você se preparou para fazer, mas saber que isso está impactando a sua vida e a vida de outras pessoas, né? Então, eu acho que é muito, muito desse lugar. Sim. Eu acho engraçado, às vezes, a Bia, né, que é na nossa social media, contando que ela tá escrevendo os posts, e aí ela diz, eu tô escrevendo pra mim mesma. Sim. Eu vou editando as coisas pausando, né? Eu pauso, eu falo, caraca, peraí que eu vou ter que voltar aqui, só um minutinho, que eu parei de prestar atenção nos NES, eu tava completamente imersa no que a Lu tava falando. E você sabe que essa é a sensação que eu tenho também dando as aulas, né? Tanto que, pro desespero da Bela, eu gosto de regravar as coisas, né? Porque para mim é importante passar de novo pelo conteúdo. Porque eu também estou aprendendo. Uma das formas de você aprender é você ensinar para outra pessoa. Então, reensinar todo o conteúdo é sempre também uma forma de eu também aprender. E eu acho que essa característica que a gente tem na Fluirá, né, de estamos juntas, estamos todos no mesmo barco, não tem pessoas que estão mais evoluídas do que as outras, a gente vamos dar as mãos e vamos nos desesperar juntas com calma, né? Não é sobre não ter momentos de desespero, mas é como em meio ao desespero você ter uma comunidade e ter recursos para lidar com esses momentos, né? E eu olhando aqui para vocês, eu vejo tantos momentos que a gente passou também como equipe, né, nesses últimos anos, de desesperos em conjunto. Sim. E orando juntas e tentando praticar aquilo que a gente tem compartilhado na internet. E né? É muito legal, porque vai desde do que está muito dentro da gente, de abrir o coração e compartilhar e pedir oração e querer saber da vida da outra, até o tipo, meu computador está travado, ele não sai dessa tela faz 3 dias, eu não consigo editar nada. Sempre tem, perto dos lançamentos, né, Lu? Né? Tem. Trava alguma coisa, some um arquivo, é sempre uma beleza. A Buia tem pedra no rim. Justamente, aqui, ó, eu tô aqui, assim, ó, olhando para vocês e analisando aqui, assim, ó, o estado, né, da pessoa que tá aqui, né, plena, mas, ó, o colantinho aqui, ó, visão disso. Tadinha. Mas é muito isso. Hoje eu tava lembrando, e eu sempre gosto de falar disso, não sei se você lembra, Lu, a vez que você me amparou por conta do trabalho. Meu primeiro dia de trabalho, numa cidade que eu não conhecia ninguém, meu apartamento não estava pronto, e eu vim, e tipo assim, sabe aquele dia que tudo dá errado, e eu cheguei, aí eu lembro que o meu ex-gestor, né, na época falou, olha, Bruna, vamos começar então fazendo um convite, e gente, eu fiquei tipo assim, 6 horas sentada na frente do computador, sem saber o que era fazer um convite. E eu pensava, gente, a Bruna, né, a impostora, ficava assim, não é possível. Como assim você não sabe fazer um convite? É a coisa mais simples. E aquilo eu entrava no banheiro, eu pensava, meu Deus, eu vou desmaiar aqui no meu primeiro dia, e agora? E eu lembro que eu peguei, e na hora de ir embora, eu mandei mensagem pra Lu, falei, Lu, eu não quero falar pra minha mãe que eu tô assim, porque ela vai ficar desesperada, o que eu faço? Aí a Lu, eu vou colocar os meninos no banho, e você me liga. E eu só assim, meu Deus, eu vou ligar pra ela. Aí deixa eu pegar o Uber certo primeiro, porque eu já tinha pegado o Uber errado, né? E tipo, eu te liguei, você me atendeu, e foi tipo, eu lembro que você me falava uma coisa que até hoje eu guardo comigo, que era assim, Bruna, você é capaz, né? Porque Cristo te faz capaz, né? E Cristo faz por meio de você.
Então, acho que é muito isso que a Bela falou, né? A gente está nos bastidores, mas a gente está provando do que é realmente a Fluirá, né? Qual é a proposta de verdade que Deus levantou nesse mistério, né? Então, sim, a gente ri, mas a gente chora também. Total, total. No mundo tereis aflições, né? Mas não se turbe o vosso coração. Quando a gente está junto, eu acho que alguns aspectos assim da Fluirá que a gente tenta praticar muito dentro da equipe, né? O estar junto, então entender que a gente está todo mundo junto. A vulnerabilidade, né? A importância da gente admitir, olha, hoje eu não estou bem, não vou conseguir. Eu lembro também um outro lançamento que a gente teve uma vez, né, Bu, que você também estava muito mal, aí ela morrendo de vergonha, ela, ai não, tô muito mal, e a gente, gente, não é pra estar mal, se tá mal vai ficar uma semana sem fazer nada, e aí a gente pegou, né, cada uma pegou, né, carregou o fardo ali, umas com as outras, então acho que essa vulnerabilidade de admitir, e eu acho que a graça, né? A graça para consigo mesma e para umas com as outras, de entender, cara, vão ter momentos que a vida vai estar acontecendo e a gente não vai conseguir atingir aquilo que a gente estava, o que foi combinado. Como que a gente pode ter flexibilidade, mas ao mesmo tempo intencionalidade, né? Como que a gente pode ser comprometida, mas ao mesmo tempo flexível, entendendo que do lado de cada eternidade vão ter os desafios, vão ter os imprevistos, né? Eu acho muito interessante como que cada uma chegou na equipe de contextos muito diferentes, profissionais, assim. Então, tinha gente com experiência em agência, experiência em escola, mil coisas. E eu sinto que a gente entrou numa vibe de, ok, vai ser um trabalho e demandas e lançamentos, e você conseguiu passar pra gente a alma da Fluirá mesmo, pra gente colocar no nosso dia a dia de trabalho, e é muito bonito porque é uma coisa que não vem só de você mais, que você passou mesmo pra gente. Semana passada mesmo, eu tava numa loucura, e a Bia mandando mensagem maravilhosamente assim, amiga, tudo bem? Assim, sem querer cobrar, mas só me diz, esse vídeo já tá no Drive? Aí eu, Bia, não tá, não sei vídeo tá. E ela, não, tá tudo certo. Então, assim, essa coisa da conversa, isso que você falou mesmo, de ser compromissado, mas ter essa fluidez, essa flexibilidade e esse respeito uma pela outra mesmo. Eu acho que é uma coisa que a gente tem conseguido construir de uma forma muito, muito bonita, assim, e que eu fico imaginando assim, cara, porque a gente tem tantos exemplos de liderança que são confusos, assim, né? Vamos deixar no confusos. E eu sou tão grata pela oportunidade de trabalhar com profissionais maravilhosos e com uma gestão humana que eu fico assim, eu acho que Jesus, se ele estivesse ali no corporativo ali dos discípulos, dos 12 da equipe, ele tem uma gestão meio parecida, assim. É verdade. Eu acho que é muito isso mesmo que a Bela falou, porque acho que além de equipe, de você ver o tratamento uma com a outra, é muito assim, de você entender, de você olhar e você entender a sua vulnerabilidade. Então, assim, é muito bonito eu olhar para alguém da equipe e falar, poxa, essa pessoa, ela tá reconhecendo, ela precisa, assim, tipo, tá mais calma, ela precisa estar mais tranquila, ela precisa talvez repartir ali a demanda dela. E acho que isso, além do profissional, é muito um aprendizado, assim, tipo, no pessoal mesmo, né? De você olhar e falar, peraí, eu preciso entender os meus limites, né? Então, acho que a Fluirá, para uma pessoa que é extremamente ansiosa como eu, uma pessoa que, né, tipo, diagnosticada com TDAH, isso é muito, assim, tipo, foi muito, muito bom para mim. Tipo, poder entender que eu tenho as minhas vulnerabilidades e que, tipo assim, querendo ou não, nós estamos acima do trabalho, não é o trabalho acima da gente, né? E a gente sabe que nem a nossa vida ações, né? Mas poder, assim, se olhar com esse cuidado no trabalho que a Fluirá,
ela dispõe pra gente nesse ambiente muito bom, né? Nesse espaço de vulnerabilidade mesmo. Bom demais. Então vamos começar a parte boa da conversa. Sobre a vida, o início da vida adulta e profissional, os desafios, os perrengues dos boletos e das demandas. Quais eram as expectativas que vocês tinham para a vida adulta? E quais foram os perrengues e os desafios que vocês vivenciaram, a vida real de entrar nessa seara de assumir a responsabilidade pela sua própria vida? Contem. Tapa na cara atrás de tapa na cara, né? Basicamente, não mais resumindo. Não sei, imagino que você tem um pouco disso também, Buia. Talvez pelo lado artístico, com essa coisa. Eu era uma menina muito... sonhava muito com, tipo, quando eu tiver tantos anos, isso vai ser perfeito. Quando eu tiver em tal momento da minha vida, eu vou conquistar isso. E assim, vai acontecer. O processo até lá, Deus vai prover e vai dar tudo certo. Mas eu lembro de... Eu lembro não, né? Acontece ainda de parar várias vezes e falar assim, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Não sei. Eu brinco com meu primo, numa conversa que eu tava tendo com meu primo uma vez, uns 20 e poucos anos, assim, saindo da faculdade, eu lembro que a gente conversou assim, cara, acho que ninguém sabe ser adulto, né? Acho que tá todo mundo fingindo. Alguns estão fingindo melhor que os outros, mas tá todo mundo fingindo. Porque a gente tem essa ideia, né, de que vai ser... Eu vou saber o que eu tenho que fazer. E não, eu lembro, uma das primeiras vezes que eu tive que pagar uma conta no banco, hoje não sei qual foi a última vez que eu fui no banco, viva o Internet Banking. Eu ficava presa na porta rotatória de todos os bancos e eu entrava num desespero que eu falava assim, nem isso eu consigo fazer, eu não consigo nem entrar no banco. E aí morria de vergonha, né? Porque sempre tinha uma última moeda no bolso, você sempre esquecia alguma coisa, aquele treino desesperador. Eu acho que essa é uma boa analogia do início da vida adulta. E pra você, Bu, eu sei que a sua saída da casa dos pais foi atribulada, assim, né, amiga? Foi o perrengue, né? Mas é muito engraçado, porque quando a gente é mais novo, a gente sonha, assim, que, tipo, no máximo, 25 anos, você vai ser mãe, casada, aquela mulher que faz pilates, entendeu? Pois o marido é rico. 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 E, tipo, tá tudo certo, a vida vai estar aqui, ó, ótima, as unhas feitas, e não é assim, né? Não é. Tipo, tem hora que eu fico olhando e eu falo assim, uma coisa, tipo, morar sozinha. A Bela mora sozinha, Bela? Uhum. Que é muito engraçado, assim, nesses perrengues de vida adulta. Esses dias eu inconformada, falei, gente, como assim, né? Porque quando você tá na casa dos pais, quando você é mais nova, você sai, tudo, a hora que você volta, tá tudo certo. Agora, quando você mora sozinha, é assim, eu vou sair. Mas na hora que você volta, tá tudo do mesmo jeito. A louça tá ali, entendeu? A conta, se você não paga, tá ali. Então, assim, realmente, esse choque da vida adulta, eu acho que, assim, acho que ninguém está muito preparado, né? Eu acho que é isso, assim, você não percebe que você tá virando adulto, né? Assim, ó, a partir de agora, você vai virar. Você percebeu que tá tudo virando um caos, e você fala assim, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que dar conta. A Bela, coitada, não conseguia nem atravessar a porta do banco, né? Ainda bem que Deus deu graça aos homens para criar o sistema online, né? E que o Luiz fala, né, que a criatividade do homem para inventar as coisas é tudo divino. Eu assino embaixo. E eu acho que é muito isso mesmo, sabe? É muito assim, essa concepção de que quando a gente é mais novo, a gente olha para as pessoas que estão na fase adulta, talvez a gente ache que é tudo muito encaixado e muito certo. E não é dessa forma, né? Então, assim, para mim, principalmente, hoje, com os meus 30 anos, até hoje tem hora que eu sinto, eu falo assim, Deus, pega na minha mão e vamos, porque, assim, a vontade, às vezes, é deitar e falar, Senhor, o que está acontecendo, né? Mas não dá tempo, porque você tem que trabalhar, porque você tem que resolver as coisas. Então, acho que a vida adulta é isso. Ela não tem uma pausa em si, né? Tipo, hoje eu não vou fazer isso, não, minha mãe vai vir fazer, o fulano vai vir fazer. Não,
A vida está acontecendo e você tem que ir se reinventando ali para poder, né, tipo, fazer tudo. Ou quase tudo. Ou falar, não vou fazer. Acho que é muito isso, assim, não tem muito insight, né? E eu acho que tem muito... O crescimento dentro da vida adulta, eu acho que tem muito disso que a Buia falou, de entender o que eu não vou conseguir fazer. E o que tipo, tá tudo bem eu não fazer hoje. Então, assim, tem uma roupa que eu lavei que tá ali no meu quarto pra guardar há alguns dias. E ela vai ficar ali, porque eu não tive tempo ainda. Ainda bem que minha mãe não tá vendo essa live agora, porque senão eu já ia receber uma mensagem daqui a pouco. Minha filha, tem que guardar essa roupa. Ela ia chegar igual minha porta ali, sabe? O quê? Ela ia chegar igual minha porta ali, ó. Vai, senão fazendo a entrada. Fazendo a entrada triunfal. E é engraçado como a gente vai postergando as coisas também, né? Eu acho que isso é uma coisa que... um aprendizado diário, porque essa organização do tempo... Meu apartamento tem 32 metros quadrados. Ele é deste tamanho. Se eu parar pra varrer ele, eu levo 5 minutos. Eu podia varrer o apartamento todos os dias e viver em qualidade. Minha rinite... Não. Queria muito conseguir fazer. Queria. Mas eu acho que é aquela coisa da gente ir aprendendo e ficando... acho que orgulhoso um pouco, assim, do que a gente vai conquistando também. Tipo, cara, hoje eu consegui varrer o meu apartamento. Levei 5 minutos, que maravilha. E não ficar se martirizando pelo contrário, né? Eu tenho muita dificuldade de ser uma pessoa otimista. Eu tenho um pezinho muito forte no pessimismo. Então, é muito fácil para mim ver o copo meio vazio. E eu estava lendo Liturgia do Ordinário e isso foi um pouco que pegou para mim de virar um pouco esse olhar de cara, tudo que a gente faz não é só pra gente. Então, como que eu posso... Tipo assim, não vou conseguir varrer a casa hoje, mas vou conseguir lavar minha louça toda e guardar a louça. Então, ok. Então, isso já é um ponto maravilhoso. E vocês sabem que eu acho que esse aprendizado é um aprendizado para a vida, né? De que a gente sempre vai ter que fazer escolhas e que sempre dentro dessa escolha, cada sim que você faz, que você dá, é um não que você está dando para outra coisa. E eu acho que é muito frustrante quando a gente sai do mundo idealizado da juventude. Eu acho lindo pensar que a Bíblia fala, né, que os jovens terão sonhos. E é isso mesmo, quando você é jovem, você sonha, você idealiza. E aí, quando você entra na vida e precisa começar a se responsabilizar pela sua própria existência, você vai vendo que a vida real é um pouco mais difícil do que os sonhos, né? Eu lembro que quando eu casei, foi quando eu saí de casa. Eu saí de casa quando eu casei, eu tava com 21 anos. Gente, eu olho pra trás e falo, gente, que menina doida. E aí, eu tinha na minha cabeça, assim, eu também, a gente mudou para um apartamento de 32 metros quadrados. E aí eu lembro que eu tinha acabado de terminar a faculdade, mudei para São Paulo, não conhecia ninguém. Paulo saiu para trabalhar no primeiro dia, assim, que a gente tava de volta mesmo em casa, né? E eu falei, pronto, agora eu vou fazer tudo na minha casa. E eu vou cozinhar o almoço, vou cozinhar a janta, eu vou lavar a louça, eu vou... E aí eu terminei o dia chorando. Gente, é muito difícil ser adulta, não consigo fazer tudo que você vai fazer num dia. E eu lembro que o Paulo chegou e falou assim, Lu, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu sou uma péssima adulta. E aí, eu acho que a gente ter essa noção do tempo que o aprendizado leva também, né? Porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam num passe de mágica. Então, eu saí de casa e agora eu magicamente sou uma pessoa que sabe o que é ser alguém que está morando sozinha. Só que como vai levar... Se passou de nível, você ganha um novo set de habilidades, assim. Né? Tipo, então agora você vai saber fazer um monte de coisa que antes você não precisava fazer. E aí vai precisar de um tempo de ajuste, um tempo de aprendizado, um tempo de tentativa e erro. Inclusive, isso é uma coisa que a gente fala muito na Fluirá, né? Do quanto, pra gente aprender algo, a gente precisa tentar. E nesse tentar, às vezes, a gente vai errar. E a gente precisa
lidar com o nosso perfeccionismo e entender, cara, talvez eu preciso fazer um ajuste aqui e tentar de novo de uma outra maneira, né? E lidar com essa frustração de não estar conseguindo fazer do jeito certo e não estar chegando naquele lugar ideal que a gente tinha na cabeça. Até que a gente chega num momento que a gente entende que esse lugar ideal nunca vai existir, né? E eu acho que isso que a Bela falou, de você viver o aqui e agora, tendo consciência de que existe beleza no aqui e agora. Assim como existe dificuldade, né? E aí treinar o seu coração a lidar com a beleza, a identificar a beleza e lidar com a dificuldade. E eu acho que esse lidar com a dificuldade, o nosso desafio é como que a gente pode ser comprometida, mas flexível. Isso que eu falei, né, no começo também, que é uma das práticas que a gente tem aqui dentro da Fluirá. Como que eu posso entender? Não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu posso me dar graça também. Eu não preciso estar impecável, não precisa estar com todas as áreas da minha vida ajustadas sempre, né? Então acho que esse é um desafio para a vida toda, né? Para cada fase da vida a gente vai continuar tendo. Eu lembro de pouco tempo antes de eu vir morar sozinha, eu falava assim, eu morava com um casal de amigos e eram eles, o gato, o cachorro, a criança, então era assim, eu falava, nossa, eu não consigo fazer meu devocional direito aqui, porque se eu sento na sala, o gato vem e senta em cima da minha Bíblia. Aí o menino começa a bater bola. Aí eu não conseguia, eu ficava, e queria aproveitar a varanda. Eu falei, quando eu morar sozinha, nossa, eu vou fazer devocional todos os dias na minha varanda, vou colocar, ficar vendo o céu. Uhum. Corta pra varanda cheia de terra. Cheia de pó. Não tem uma cadeira na varanda, eu nem piso na varanda direito, porque eu não varri a varanda. Então, assim, é muito doido como que a gente ajustando as expectativas também. Não nos contentar com tipo, não vou conseguir fazer na varanda, então não vou fazer mesmo, né? Que pena. Mas tentar, ok, onde que eu vou conseguir separar o meu tempo? E eu acho que isso é um aprendizado que eu tenho tentado trazer muito pro meu dia a dia, é isso de tudo que a gente fazer pra glória de Deus. Então, agora eu não tô editando um vídeo da Fluirá, eu tô revisando um documento de cibersegurança, que não tem absolutamente nada a ver. Mas, vou fazer direitinho, vou fazer do jeito que eu consigo fazer, vou dar uma melhor, porque nisso eu também tô glorificando a Deus, nisso eu também estou vivendo em devoção. Então, ajustar essas expectativas e parece que trazer a vida tirar a vida com Cristo de um patamar de nossa, eu tenho que já ter alcançado a perfeição, né? E, tipo, não, agora mesmo que eu tenho que viver a vida com Cristo e tropeçar nesse percalço. Eu acho legal hoje eu ouvir uma frase, faz muito sentido, assim, com esse momento que eu tenho vivido, né? Tipo, e senti que foi realmente uma forma de Deus falar dentro do meu coração, que fala assim, na verdade foi uma pessoa, ela nem é, tipo assim, do meio cristão nem nada, mas eu achei muito sábio. Ela disse o seguinte, a gente só ganha confiança quando a gente coloca o barco no mar. E acho que é muito isso, sabe? Tipo, a gente sair dessa expectativa de que tem que estar tudo fechando muito corretamente, de que tudo tem que funcionar, porque, tipo, parece que a gente invalida o dia que não deu tudo muito certo. Só que se a gente parar pra pensar, é impossível que a gente tenha, assim, um dia que dê tudo muito certo, né? E acho que a vida adulta, ela exige isso da gente, sabe? Essa ótica de sensibilidade, de olhar e falar assim, poxa, peraí, não é porque uma coisa deu errada que eu vou anular todo o restante. Porque essa é a vida, né? Entender que vamos ter muitas coisas que vai dar certo, muitas alegrias, mas entender que vai ter dificuldade, que vai ter coisas que a gente vai ter que fazer várias vezes até pegar ali o ritmo de como deve ser feito, né? Ou uma forma mais prática para ocupar menos o meu tempo. Mas eu acho que é muito isso, assim, tipo, não levar tão a sério esse molde que a gente cria na nossa cabeça, de que tem que ser desse jeito. Essa régua de comparação, sabe? Poxa, mas a Lu faz o devocional dela, né? Na grama.
Tem muita gente. Eu Na tenho dois grama, filhos. separando. Com a graminha peludinha. Exatamente. Na graminha peludinha. peludinha da Bia. E tipo assim, poxa, o meu horário de devocional muitas vezes, e isso é muito verdade, às vezes o meu horário de devocional ali é tipo assim, quando eu tô lavando alguma coisa, fazendo alguma coisa, sabe? E tipo assim, com o fone na orelha e ouvindo e meditando, ou muitas vezes, isso é engraçado, mas tipo assim, durante o banho, às vezes eu tô tomando banho e eu falo, tipo, Deus, vamos falar aqui, que tipo, é o tempo que eu tenho, né? E acho que olhar e ver graça nisso também, né? Tipo, E não desmerecer nessa isso, realidade. Não desmerecer. Não quer dizer que o da Lu é melhor, a forma que ela faz é melhor, ou a forma que eu fazia antes, em outro momento da vida é melhor. Porque eu acho que isso é a vida, né? É a graça da vida. A gente sempre vai estar se transformando, mudando, estando em situações e momentos diferentes. E essa adaptação, né? De olhar e falar, hoje dá para ser assim, mas amanhã talvez não vai mais fazer sentido dessa forma. E tá tudo bem também, né? Porque acho que é essa coragem de colocar o barco no mar. Agora, o mar vai ter dia que vai estar agitado, vai estar calmo, um dia vai ter peixe, outro não vai ter água. Então, assim, acho que é muito esse desafio mesmo da vida adulta, né? Eu vi uma menina outro dia no Instagram falando que ela sempre era muito ditada pelas listinhas de afazer dela. Aí ela listava tudo e ia dando check e ela chegava no final do dia se sentindo muito mal quando não estava tudo checado. E aí ela começou a fazer uma listinha no final do dia de feitos. Ela ainda fazia a lista dela para se organizar, mas ela fazia uma lista no final do dia de o que eu consegui fazer hoje. Ah, então hoje eu consegui ligar para minha amiga, que eu não falo com ela há muito tempo. Então, isso foi muito legal, conseguir fazer isso. Ah, hoje eu consegui guardar aquelas roupas que estavam há uma semana para guardar. Maravilhoso. Então, eu tenho tentado trazer isso um pouco também que eu acho que vem disso, de tentar mudar essa perspectiva também. Perfeito. E eu acho que tem esse lance da gente entender também a vida como cíclica, sabe? A gente conversa muito sobre isso na Feira também. O quanto nem todo dia vai ser igual, né? E principalmente nós mulheres, nem toda fase do mês vai ser igual. E isso faz parte da nossa natureza feminina e como que a gente navega isso, né? E aí, de novo, eu acho que como que a gente consegue entender, eu tenho essas pecinhas de Lego aqui da minha rotina, que eu preciso que elas se encaixem, mas elas não necessariamente vão se encaixar todo dia do mesmo jeito, né? Então, entender, eu tenho esse compromisso com a devoção, por exemplo. Eu entendo o valor da devoção. Nós entendemos que a devoção não é questão de mais um checklist, né? É algo que vai te dar força. Mas vão ter semanas que eu vou conseguir fazer todo dia num determinado horário. Vão ter semanas que vai ter um resultado emocional, né? Que eu vou estar sentindo a presença de Deus, que eu vou estar entendendo claramente que o Senhor está falando comigo. E vão ter outras semanas que não. Mas o fato de eu não estar sentindo a presença de Deus não significa que Deus não esteja presente. O fato de eu não estar ouvindo o que Deus está falando não significa que Ele não esteja falando. E o fato de eu estar ali me comprometendo a fazer, mesmo que eu não esteja com vontade, mesmo que eu não esteja sentindo prazer, é fidelidade. O Senhor está vendo como fidelidade, né? E aí eu acho que o nosso desafio é sempre esse. Como que a gente se dá graça, mas ao mesmo tempo permanece comprometida, né? Como que a gente consegue reconhecer? Poxa, eu tô numa semana, eu tô num dia que não tá muito legal, então não vou me cobrar, mas como que eu posso ser intencional e até se olhar com autocuidado mesmo, entendendo quais vão ser as coisas que vão nutrir minha alma nesse dia que eu tô mal, né? Que talvez não vão ser as coisas que eu naturalmente vou querer fazer. E aí entrando um pouquinho num outro tema que a gente fala muito na Fluirá, que é a impostora, né? Que é a nossa natureza pecaminosa. A gente denominou a natureza pecaminosa de impostora que ainda vai viver em nós e que vai ficar tentando nos levar para o velho modus operandi e para o velho modo de pensar, né? E quantas vezes no dia que a gente está mal, a impostora vai vir e vai oferecer para você inúmeras outras formas de lidar com o dia mal que não vão encher seu tanque, não vão te
te renovar, não vão te dar uma dose maior da graça e sabedoria de Deus, né? E como que vocês têm lidado com a impostora que habita em vocês aí? Quais são as falas que ela tem mais falado e quais têm sido as práticas intencionais que vocês têm colocado no dia a dia de vocês para combater essa impostora? Uma das coisas que eu tenho tentado, e ênfase no tentado, olha, eu tava tendo essa conversa até outro dia com o meu namorado, que era tipo, a gente olhar pro outro e falar assim, essa pessoa foi criada por Deus e é completamente amada. Jesus morreu por essa pessoa. Então, olhar pro outro dessa forma, como é que eu vou lidar com ele dessa forma? E aí eu vi isso um dia no Instagram, achei super legal, comentei com ele, aí eu falei assim, pô, vamos tentar trazer isso pro nosso relacionamento. E aí depois eu parei pra pensar, tipo, ok, peraí, que antes de amar o próximo, não tem uma coisinha que a gente tem que fazer? E aí eu falei, tá, então eu também tenho que olhar pra mim dessa forma, eu também tenho... Então é aquilo de acordar todo dia, e é quase, é o que a gente fala muito na meditação, né? Aí, pega uma palavra, pega uma frase, pega... minha mãe faz lettering, ela escreveu todas as pinturas da minha casa, da minha mãe praticamente. E aí eu tenho um cubinho ali, que uma das faces dele tá escrito, você é amada. E às vezes é uma coisa tão boba assim, né? Então, tipo, é lógico. Deus amou o mundo de uma maneira, lógico. Mas não é, muitas vezes, porque... Não tá lá dentro do coração, né? A nossa impostora não quer que a gente preste atenção nisso, não quer que a gente lembre dessa verdade. Então, por mais bobo que seja, por mais que... Vou repetir pra mim mesmo. E às vezes em voz alta. É minha vantagem de morar sozinha, não tem ninguém pra me ouvir. Vou repetir. Vou botar uma música alta, vou começar o dia escutando um louvor. Isso foi até uma das minhas resoluções de ano novo. Escutar mais louvor na minha casa. Eu quero ter essa vivência. Porque às vezes a gente trabalha escutando música e a gente liga o aleatório do Spotify e vai. Tá ali, naquele barulhão. Acho que não é mais gente que mora sozinha, que ou eu tô trabalhando, ou tem uma música ligada, ou tem uma série do Netflix que eu já assisti 5 vezes, passando, só pra... Aquele famoso burburinho de televisão, de rádio, exatamente. Eu falei, pô, e se eu substituir isso por uma coisa que vai me edificar, que isso vai... Então, acho que tem sido maneiras meio mão na massa, mas ao mesmo tempo tentando ir brincando com o meu subconsciente, assim, começando por dentro para tentar chegar em alguns momentos e ter que me olhar no espelho e falar assim, isso não é verdade. Ok. Posso não estar tendo um dia bom. E aí, um parênteses que é maravilhoso de trabalhar numa equipe só com mulheres meninas, eu contei com uma cólica hoje, não sei nada. Tudo certo, a gente adia a entrega pra amanhã. Eu queria que todas as mulheres tivessem a oportunidade um dia na vida de trabalhar com uma equipe só de mulheres, só pra ter essa compreensão, assim. Muito bom. E você, Bubu? Eu acho que, assim, é muito engraçado, porque é muito parecido, né? Tipo, as vivências e tudo mais. Tem uma coisa que minha terapeuta fala, e foi um processo, assim, tem sido muito libertador para mim, né? Quem tá próximo de mim tem acompanhado isso, que ela me ensinou uma coisa que faz muito sentido. E, tipo, eu vejo que isso é algo que pode mudar a nossa vida nesse papel de lidar com a impostura, que ela fala assim pra mim. Eu comecei a entrar num ciclo que parece que, assim, eu não conseguia fazer nada pra mim, sabe? Tipo, pro outro eu tava sempre fazendo, sempre dando um jeito, mas pra mim, eu tipo assim, a hora que eu olhava pra mim, eu tava assim, no chão, cansada e tendo que, às vezes, me levantar sozinha, né, numa cidade sozinha, tenho os amigos, mas, tipo, morando sozinha. E ela começou a falar muito assim pra mim, tipo, Bruna, você tem dificuldade nisso, você precisa entender
né? E ao mesmo tempo eu senti o Senhor falando através da, tipo, Bruna, né? Vamos olhar para você. E ela me ensinou um negócio muito legal, que é muito assim, Bruna, você precisa se forçar e não se esforçar. Partindo do ponto de vista assim, forçar com delicadeza. Porque às vezes quando você se esforça, você passa dos seus limites, sabe? Então, assim, olhar para o meu dia e falar como eu vou começá-lo e ser intencional, sabe? Tipo, o que eu posso fazer, nem que seja 1 hora do meu dia, para talvez esvaziar um pouco dessa voz que fica o tempo todo, sabe? Não fez isso, deixou aquilo, chegar em casa, você deixou a casa desse jeito, você tem demanda para entregar, né? Não entregou direito, fulano fez melhor. Então, assim, acho que é ter 1 hora para conseguir sair disso, olhar para mim, e muitas vezes eu faço isso caminhando, né? Então, tipo assim, às vezes eu tô caminhando e eu olho, que é o momento assim que eu consigo espairecer e eu falo, peraí, vamos cuidar da casa de dentro também, sabe? A impostura, ela tá falando, mas ela tá falando do lado de fora, e ela não vai falar do lado de dentro. E eu coloco esse limite, sabe? Então, assim, isso, muitas vezes eu paro no meu dia e eu começo a escrever, sabe? Por coisas que eu posso ser grata, que às vezes, de uma mente tão ansiosa, passa, assim, pelos meus olhos e eu nem vejo, sabe? Coisas simples, eu acho que é isso. Eu tô numa fase muito de começar a dar valor em coisas pequenas, né? Porque às vezes a gente fica esperando uma coisa muito grande acontecer e às vezes elas vão ser tipo assim, elas são exceção, elas não são a regra, né? Então, acho que é muito voltar para isso, sabe? Voltar para si, se olhar e entender, tipo, poxa, hoje eu tô precisando do quê? Tá, mas a Bruna impostora tá falando isso, mas o que é por trás dessa voz que tá gritando? O que eu tô precisando, entende? Ela tá gritando que eu não fiz certo, mas peraí, isso é um cansaço? Isso é o quê? Tipo assim, nesse excesso, o que é a falta desse excesso, sabe? Então, acho que esse ser consciente e esse começar a se relacionar com você de forma intencional, das verdades que Deus traz, de que o Pai traz, de que somos filha amada, sabe? De que temos descanso nele, de que ele trabalha e o nosso trabalho é descansar. Eu acho que isso é muito assim, acho que é uma virada de chave mesmo, nessa rotina que a gente vive, né? Da vida adulta. Da vida adulta. Por muito tempo, eu ficava, tipo assim, nessa coisa que eu falei de, a gente, quando a gente é mais novo, a gente vai estabelecendo, tipo, metas, e eu pensava igual a Bu, tipo assim, minha mãe casou com 25 anos, então quando eu tiver 25 anos, eu também já vou estar casada. Então, é aquela coisa que a gente vai vendo os adultos na nossa vida e a gente vai colocando os patamares que a gente tem que chegar. E aí eu lembro que por muito tempo eu fiquei assim, nossa, quero arrumar um apartamento, quero morar sozinho, não. E fiquei naquela pira e procura apartamento, aquela coisa, junta dinheiro, mudei pro meu apartamento. E aí eu lembro que assim, uns 3 meses depois que eu mudei pro apartamento, eu comecei uma sensação de vazio, assim, de tipo, cara, qual é a próxima coisa? Qual é a próxima? E de não descansar. E eu lembro que eu conversei com minha terapeuta e falei assim, eu tô sentindo uma coisa que eu não sei entender, que eu não consigo. E aí parecia que era aquela coisa, tipo assim, de ter uma voz na minha cabeça mesmo, falando assim, tanto qual que é o próximo, quanto também, tipo, não para. Vai, você tem que arrumar outra meta, porque se você não tiver uma meta, você não é nada. Você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai... E aí isso dá aquela travada, a gente esquece. Eu falei assim, cara, tem 3 meses que eu tô vivendo uma coisa que eu sonhei por muito tempo. Deixa eu parar, deixa eu aproveitar, deixa eu viver essa fase que às vezes a gente esquece de viver, assim. Ano passado, eu compartilhei com vocês que eu tive a oportunidade de trabalhar num filme, e ele foi escolhido do Brasil para ir pro Oscar e aquela coisa. E eu lembro que eu ficava assim, pô, muito legal, mas tem que ir, né? Tem que ser o escolhido para concorrer, tem que... E quando não foi, eu lembro que eu fiquei tipo, exatamente. E eu falei assim, cara, quantas pessoas da minha idade que tiveram a oportunidade de trabalhar numa produção, logo que eu saí da faculdade, que
que podem falar isso, e não no sentido de orgulho, mas eu levei muito tempo pra entender que eu falei, cara, aproveita, isso é história pra eu contar pro resto da vida. Eu vou contar, chegar pros meus netos e falar assim, vovó quase foi pro Oscar. Então, olha só, abre seu olho quando você vier falar comigo. Então acho que é muito essa coisa, Buia, que nem você falou, é legal que a gente vem de contextos muito diferentes e a dor é sempre muito parecida, né? E eu acho que isso que é muito rico na comunidade que a gente tem construído na Fluirá, que é esse diálogo de você olhar para uma pessoa que está em outra fase de vida, às vezes, que tem outro contexto, outro background, que tem outros dilemas na vida e no fundo, tipo, cara, essa pessoa também precisa repetir para ela todo dia que ela é amada. Ela também precisa olhar, mudar essa perspectiva. E isso é muito forte, isso é aquela sensação de que a gente tá realmente no mesmo barco, a gente tá, pô, tá todo mundo meio complicado ainda, pô, mas a gente tá junto. E é muito legal que acho que essa questão de falar, tipo, eu sempre digo com duas amigas minhas que são mais próximas, às vezes elas vêm, Bruna, tá acontecendo isso, o que eu faço, não sei o quê. Aí eu sempre gosto de falar pra elas, eu vou falar, mas meu ouvido é o primeiro a ouvir. Porque acho que isso é muito assim, a Fluirá, né? A gente tá falando, mas as primeiras pessoas a ouvir é a pessoa que tá aqui, que tá fazendo, né? Então acho que é isso que a Bela falou, o contexto é diferente. E, tipo assim, é um ambiente muito de você olhar e falar, poxa, peraí, tem essa pessoa precisando de ajuda. E enquanto você está ajudando, mas você também está recebendo, né, essa verdade. Então, assim, acho que é muito disso, né? De você ajudar, ser o mesmo contexto, mas ao mesmo tempo você ouvir, de você olhar e falar assim, eu estou falando para ela, mas isso, peraí, isso é para mim, né? E isso é exatamente o que eu preciso nesse momento, né? De me acalmar e de... Bruna, você tá ouvindo o que você tá falando? Porque é só isso que você precisa ouvir nesse momento, né? Você já sabe a receita, peraí, vamos colocar em prática. Então, acho que é muito isso mesmo. A base do nosso processo é justamente conseguir estabelecer esse silêncio interior, né? Conseguir estabelecer esse diálogo interior. Que eu acho que a gente é tão puxado por tantas outras fontes, né, que querem chamar a nossa atenção. E aí, todo o nosso trabalho é você conseguir retomar sua atenção para o que realmente importa e ouvir quem realmente importa, né? Qual é a narrativa através da qual eu preciso viver, né? Tanto que a gente tem o detox digital gratuitamente para conseguir, né, tirar um pouco do nosso vício em estar sempre distraídas, né, seja com celular, seja com Netflix e tudo mais. A gente tem as meditações bíblicas gratuitas no nosso podcast, que são uma fonte muito, muito valiosa, assim, para ter esse momento de deixa eu respirar e acalmar minha alma, tanto que chama muita calma nessa alma, né? E uma das práticas que a gente pratica juntas na comunidade é o do check-in emocional, a gente chama, né? Que é você ter esse momento de escrita ou de diálogo interno, né? De perceber como está a minha alma. De sentar, puxar a alma para conversar e falar, por que você está tão abatida? O que está acontecendo? E eu acho que esse treino de se escutar e de ser vulnerável com o pai também, de admitir diante dele o real estado da nossa condição, né? Porque muitas vezes a gente cresce, sei lá, num legalismo, né, numa religiosidade, em que a gente, na hora de falar com Deus, a gente assume as nossas palavras bonitas e a nossa postura de, né, essas coisas aqui eu resolvo sozinha, e essas outras aqui eu peço para Deus, mas eu falo... Essas eu dou um jeito. Senhor, Tu és maravilhoso, né? E o Senhor já conhece nosso coração, e Ele quer que a gente seja vulnerável diante dEle. Ele quer que a gente assuma e fala, Senhor, eu não estou bem, meu coração está dilacerado, eu preciso, né? Eu estou achando isso sobre o Senhor, eu estou achando isso sobre mim mesma, né? E a partir dessa humildade
que é diferente de humilhação, e eu acho que esse é um outro aspecto importante que a gente sempre ressalta na Fluirá, que eu acho que a religiosidade às vezes pega de jeito a gente ali, né? Que é confundir o negar-se a si mesmo com o odiar-se a si mesmo. E a gente confundir a impostora com a filha amada que habita, que sempre habitou em nós. É como se nós somos filhas pródigas. A gente saiu de casa e se sujou, mas o valor continuou ali. A gente tem sim valor, né? Às vezes o discurso religioso é em mim não há nada que preste. De fato, sem Cristo eu não consigo colocar as coisas que são boas em mim para fora. Mas o Senhor está restaurando todas as coisas. Eu não sou mais a velha pecadora miserável que não tem mais jeito. Eu sou nova criatura. E eu tenho valor. E eu acho que como construir uma autoestima bíblica que parte da criação, né? Que Deus criou uma boa criação, que se corrompeu pelo pecado. Então, não existe só pecado em mim. Tudo está corrompido pelo pecado. E tudo precisa ser restaurado por Cristo. Mas eu sou essencialmente valiosa. E isso é um processo de reprogramação mental longo, porque a gente foi aprendendo a se odiar. Assim que a gente erra, pegar o chicotinho e começar a se humilhar, no sentido de bater o chicotinho nas costas. Ó céus, ó vida, como eu sou horrível, não tenho jeito. E o Senhor quer que a gente tenha humildade, Ele quer que a gente seja humilde, mas Ele não quer que a gente se condene, se Ele não nos condena mais em Cristo, né? Então, acho que esse exercício da gente se ouvir e conseguir treinar o nosso coração e a nossa mente a se silenciar ao ponto de conseguir ouvir a voz suave do Espírito Santo que nos fala: você é minha filha amada, não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer para que eu te ame mais ou te ame menos. Eu te protejo, eu te sustento, eu te oriento, eu te guio, eu sou seu bom pai. Tanto que o nosso primeiro módulo é justamente, né, como ver Deus como um bom pai, não como o Deus tirano que está nos julgando, né? Então, acho que esse processo de você colocar como cerne da sua vida, eu preciso me escutar, eu preciso tirar um tempo, isso que a Buia falou, né? Eu preciso tirar um tempo para ouvir o meu interior, mas não só ouvir o meu interior, discernir as vozes do meu interior, né? E ouvir a voz do Espírito Santo. E é engraçado que a gente categoriza as disciplinas espirituais na Fluirá justamente nesses 3 aspectos. Disciplinas espirituais que vão te ajudar a esvaziar, então são disciplinas do silêncio, disciplinas que vão te ajudar a tirar todas as vozes. Tem as disciplinas de você preencher, da presença, da consciência, da palavra de Deus. E aí as disciplinas de transbordar, né? Então, acho muito interessante que vocês duas tenham colocado isso, né? E ontem a gente conversou também sobre isso, sobre a necessidade de a gente constantemente pregar para nós mesmos. Porque a gente vai esquecer. É só ver o povo lá do deserto, né? Os israelitas. Nossa, ser humano eu sempre, quando eu era mais nova, eu li e falava assim, como? Como que eles eram assim? Nossa! Se eu tivesse lá, seria melhor. E aí, corta para... Realmente muito isso. E, tipo, você foi falando, e é uma coisa que eu lembrei aqui. Desde pequena, eu lembro que a minha mãe falava assim pra mim. Às vezes eu começava a chorar, tipo criança, né? Chorar. E aí eu lembro que ela falava assim... isso é... Eu falava, mas com fome. Ela falava assim, não, isso é sono. Aí eu pensava, nossa, como assim ela tá falando que é sono, é fome? E no final era sono, né? Então ela, desde pequenininha, ela me ensinou muito, assim, a desenvolver esse bom senso, assim, ó. Às vezes, o nosso humor, ele altera no momento e a gente não percebe. Uhum. Aí, de repente, você fala assim, nossa, tô pra baixo. E ela sempre me ensinou assim, quando eu percebesse isso, eu falo assim,
eu me questionar, por que eu estou assim, sabe? E isso é muito, muito legal, assim, tipo, porque você tá falando disso, eu tô lembrando que às vezes eu tô no serviço, tô fazendo alguma coisa, eu tô, tipo assim, super pra cima, e de repente, parece que vem um peso, aí eu automaticamente, por que eu tô assim? Entendi por que eu tô assim. E acho que é muito disso mesmo, né? De você se entender o que você tá sentindo, o porquê tá sentindo, para você também poder saber o que você vai tomar, né, como atitude, se é para resolver, se é para orar, se é para falar com Deus. Claro que às vezes a gente não vai saber. Mas acho que é muito legal essa consciência de si, sabe? De se entender. Eu estava conversando com uma amiga hoje um pouco sobre isso, e a gente comentou sobre a história de Elias, que é muito legal. Tipo assim, Deus fala assim, olha só, você tira uma soneca, come uma coisinha, depois que a gente conversa. E é muito isso. Será que eu dormi bem essa noite? A necessidade básica, né? Exatamente. Quantos copos de água eu já tomei hoje? E lógico, vai dessas coisas para depois parar essa... Eu gosto muito de como a gente divide as disciplinas espirituais, porque faz muito sentido. Eu tava outro dia passando por umas coisas que eu falei assim, não, então calma. Tá, vou ficar sozinha um pouquinho, vou dar uma respirada, vou escrever. E eu tava relendo depois o que eu tinha escrito, eu falei assim, cara, eu literalmente coloquei, entre aspas, uma parte que eu falei assim, e na minha cabeça isso aqui fica se repetindo. E era só coisa da impostora, tipo assim, você tá errada, você tá culpada, você não é isso, você não... E eu fiquei tipo assim, caraca! E isso tava em loop na minha cabeça. Eu falei, não, peraí, pisa no freio. E aí quando eu fui orar, foi muito doido, porque a gente tem essa coisa do Deus carrasco, e que é uma das frases que eu mais gosto da Fluirá, que Deus não tá com um caderninho anotando os nossos erros. Que a gente, tipo assim, pô, tá sentindo uma coisa como se a gente não fosse digna, e aí eu falo assim, já que não sou digna mesmo, não vou nem falar nada. Deixa preocupado com as outras coisas, né? Então, deixa quieto. E aí eu fui orar com muita raiva, assim, de tipo, cara, por que eu tô sentindo isso? Onde que Deus estava quando eu... E aí eu falei, cara, eu que não tava assim, né? Tipo, eu que tô não indo atrás. Então, é muito presente essa necessidade da gente se relembrar e da gente estar atento a nós mesmos e ter essa lembrança de, tipo, Deus tá lá de braço aberto, né? Tá sempre esperando isso. Isso é muito bonito, que Ele não tá puxando a gente, forçando a gente a nada. Ele ama a gente. E eu lembro a primeira vez que eu te ouvi falando que Deus ama a gente independente do que tá acontecendo, do que você fez, do que você deixou de fazer. Eu lembro que eu tava editando, eu brinco com a minha mãe, falei assim, mãe, eu quase nunca assisto as coisas da Fluirá ao vivo, porque eu sempre vou ter que escutar depois. Então, eu tava editando e eu lembro que você falou isso, eu falei assim, eu acho que isso aqui vai mudar toda a minha vida, talvez. E é muito legal relembrar disso, assim, diariamente, fazer o esforço de lembrar disso diariamente. E lógico que tem dia que eu não lembro. É o que, né, a Bui falou, né? Não é nem um esforço, né, Bui? É forçar. É interessante que a gente fala muito que o nosso esforço na vida com Cristo, né, é por permanecer nele. Não é um esforço para desenvolver nada, né? Porque é o Espírito Santo que vai desenvolver em nós. Mas o nosso esforço, a nossa parte é a gente permanecer em Cristo. E aí que entram os hábitos espirituais, a intencionalidade, e esse renovadamente mesmo, porque a gente tende ao legalismo, a gente tende à medida que a gente vai se distanciando de Deus, a gente se distanciar mais e mais, achando que Ele está bravo, né? E o Senhor, Ele quer que a gente frutifique, Ele quer que a gente tenha uma vida plena, mas a vida plena vem do relacionamento com Ele. E aí, o que a gente fala muito, né, que o lugar mais seguro para uma pecadora redimida em Cristo estar é na presença de Deus.
é ali que a gente vai encontrar as soluções para os nossos problemas. A gente não precisa se solucionar primeiro para depois entrar na presença de Deus. Isso era a antiga ordem, né? Agora, as velhas coisas já eram, tudo se fez novo. A gente pode entrar no trono da graça e receber graça para recomeçar, para sabedoria para fazer tudo novo de novo, né? E enquanto vocês falavam, me vinham outros elementos, assim, que a gente bate muito na tecla no Fluirá. Uma é a integralidade, né? Que nós somos seres integrais e tudo que a gente faz é espiritual. O espiritual nós estamos em um ambiente espiritual, né? E nós somos esse embolorado que é alma, espírito, corpo, e que tudo está interligado. E às vezes a gente fala assim, eu vou agora cuidar da minha vida espiritual. E aí você acha que cuidar da sua vida espiritual é só orar e ler a Bíblia. Mas cuidar da sua vida espiritual é também cuidar do seu corpo. E às vezes a gente tá desanimada, sem ânimo, né? Porque também o espírito vem dessa coisa do estar animada, porque a gente não tá dormindo, porque a gente não tá se movimentando, porque a gente tá comendo mal e a gente tá sem beber água. E são coisas básicas que o Senhor tá falando assim, olha, eu te dei um corpo para você ser uma boa mordoma desse corpo. E cuidar desse corpo é me glorificar. É tão espiritual quanto você fazer seu devocional. E aí, bicho pega mesmo, né? E o Senhor está preocupado com o todo da nossa vida, né? A gente vai ser restaurado, a gente vai ter corpo na restauração de todas as coisas. Na glória vai ter corpo, vai ter matéria. A gente esquece disso, né? Então, eu acho que essa integralidade e observar a vida com esse todo, entendendo, peraí, lembra dos leguinhos? Os leguinhos estão no lugar, eu tô dormindo, eu tô comendo bem, eu tô bebendo água, eu tô movendo o meu corpo, eu tô respirando, eu tô tendo pausas para respirar, né? E acho que o quanto que na vida adulta a gente corre o risco de ser consumida pelas muitas demandas e esquecer do básico, né? Então... Eu amo muito esse conceito de mordomia, porque ele é um tapa na cara sempre pra mim. É tipo assim, o que você tá fazendo com o que eu te dei? Vamos lá, me conta. Aí você para, você faz aquela análise assim, você, que legal, hoje eu dormi 3 horas bem e acordei no caso da noite. Eu acho que onde que tem alguma coisa meio assim. E acho que até a questão, às vezes a gente se coloca diante de Deus pedindo um certo milagre da causa, às vezes ela vai ser solucionada com uma coisa simples, você deitar, dormir, você ter hora para acordar, você ter uma hora para se expor ao sol, né? Pegar um solzinho, são todos plantinhos. Pegar uma vitamina D, justamente. Então, assim, eu acho que às vezes a gente pode cair nessa de querer dar alguns pesos a algumas coisas, tipo, como se elas precisassem funcionar de outra forma. Não, aqui eu preciso de um milagre. E às vezes não é um milagre. Às vezes você simplesmente precisa parar. Peraí, isso que eu não estou fazendo, né? Então, assim, Deus me dê mais. A alimentação, como a gente falou, tá ali, ó, miojo, né? A vida da universitária. Miojo, não sei o quê. E, poxa, como é que você vai? Deus não vai dar um turbo lá do céu, né? Tipo, ele tá te dando, assim, uma certa inteligência. Então, acho que é realmente isso, né? O básico na nossa vida adulta, a gente tende a colocar um pouco de lado para querer fazer coisas extraordinárias, né? Então, é muito complicado isso, assim. A gente só presta atenção no básico quando tem um burnout básico, né? É quando a gente tem uma pedra no rim, a gente presta atenção. Você tomou água hoje, Bruna? Poxa, não tô bebendo água. Quer dizer, eu tomo água. Aí que é o mais engraçado. Eu não vou ao banheiro. Então, assim, né? Essas pequenas pedras são lembranças, né? De que o corpo precisa funcionar, né? Presentinho, né? Você não orou pedindo um milagre, Deus te lembrou, mandou uma lembrança, né? Uma pequena... Várias lembranças, assim, no caso. Você sabe, Bru, que eu acho que às vezes a gente esquece que os processos também são milagres, né?
Às vezes a gente acha que milagre é só um momento em que instantaneamente algo muda. E muitas vezes as nossas orações são nesse sentido. Senhor, muda essa situação. Senhor, transforma. Senhor, me liberta. E aos poucos eu tenho mudado as minhas orações para, Senhor, me ajude a ver os recursos que o Senhor já tem colocado na minha vida para que essa situação seja transformada. Porque tem momentos, sim, que o Senhor pega e age de maneira extraordinária sem que a gente precise fazer nada. Mas a maior parte das vezes, Ele quer que a gente participe. E Ele já está dando graça, Ele já está dando sabedoria. Ele já... Lembra que não há tentação que lhe sobreveia, que não haja uma forma de lidar com ela? É o Senhor falando, eu estou dando para você possibilidades. Eu estou te dando graça, estou te dando sabedoria, estou te dando recursos. Recursos não só financeiros, mas recursos físicos, recursos intelectuais, recursos de tempo. De amizades, de pessoas. De amizades, de pessoas ao redor. E eu quero que você seja uma boa mordoma, não só do seu dinheiro, mas do seu tempo, dos seus recursos intelectuais e tudo mais. Porque o Senhor quer que a gente seja filhos maduros. E filhos maduros são filhos que sabem governar as suas vidas, né? Então, eu acho que diante de muita coisa que a gente sempre vai precisar ainda combater na nossa vida, né? Coisas que a gente ainda precisa transformar, é bom a gente lembrar disso, que o Senhor usa pessoas e processos. Sim. E o Senhor dá graça e sabedoria a quem pede. Então a gente reconhecer, Senhor, ao invés de pedir, Senhor, faça um milagre, transforme da água para o vinho sem que eu tenha que fazer nada. Que a gente peça, Senhor, me dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e pés corajosos para dar um pequeno passo imperfeito de cada vez, que também é um dos nossos motes aqui, na direção, confiando que o Senhor vai continuar derramando graça e sabedoria, e que eu consiga ver as gotas da sua graça em meio à imperfeição da vida. E aí um outro ponto que eu estava lembrando que vocês falaram também, e que eu acho que é legal reforçar, e saber também sentir a parte dura da vida e acolher a parte dura da vida como parte da vida. Eu acho que a gente acha que a vida vitoriosa que a gente tem em Cristo... Olha eu de novo fazendo aspas. Ontem eu fiquei fazendo aspas o tempo todo e aí eu lembrei no meio que isso aqui vai virar podcast. Você me quebra com essas aspas, Luísa. Meu Deus do céu. E aí eu falei... Não, aqui a Luísa fez entre aspas. Eu vou fazer um aspas, tá? Então, a gente acha que essa vida vitoriosa, entre aspas, né? É uma vida sem dificuldades. É uma vida em que tudo vai bem sempre. A gente esquece qual é o bem que Deus nos prometeu. Deus não nos prometeu uma boa vida sem dificuldades. É duro de engolir, é uma verdade dura de engolir. Ele não nos prometeu, quando a Bíblia fala, deleita-te no Senhor e Ele lhe dará os desejos do seu coração, ele não tá ali não é uma promessa de, se você adorar a Deus direitinho, todos os seus sonhos vão se realizar. Não é isso que está querendo dizer. O que está querendo dizer é, busque no Senhor a fonte da sua satisfação e Ele vai suprir os desejos que você tem, com Ele mesmo. E Ele vai te capacitar a lidar com a dureza da vida, que é a vida do lado de cada eternidade. Então, eu acho que a gente ter essa aceitação de que a vida vai ser dura e que frente a uma vida dura, a gente pode chorar e a gente deve chorar na presença de Deus, a gente deve lamentar. Isso tudo nos ajuda a lidar com a dureza da vida, com a frustração de você perceber, cara, eu estava idealizando uma vida adulta aqui que não está acontecendo do jeito que eu estava imaginando, e isso me frustra. E eu tô frustrada, inclusive, com Deus, porque eu achei que Ele ia me abençoar, né? E aí, você ter a liberdade de falar isso para o Senhor. E permitir, mas falar isso de um modo reverente, permitindo, Senhor, me mostre a verdade. É isso que eu tô sentindo. Eu quero
mas eu não quero ser governada pelos meus sentimentos, né? Às vezes a gente confunde não ser levada com seus sentimentos com não abrir espaço para que eles existam. E eles precisam existir, mas diante da presença de Deus. Leve todo sentimento ruim diante da presença de Deus para ser restaurado e transformado por Ele, né? E aí, não esperar também que seja um milagre assim, uma coisa instantânea, né? Que seja uma coisa instantânea, exatamente. É processo também. Não faz terapia, já ouvi isso, é processo. Pois é, e o quanto assim, né, essa instantaneidade é uma coisa mesmo de criança, de maturidade, né? As crianças que querem tudo um passe de mágica, querem perguntar, eu brinco com os meus filhos, toda hora eles falam assim, mamãe, cadê não sei o quê? Eu falei, você já procurou? Se você ainda não procurou, não vai, você falar pra mamãe, cadê não sei o quê? Cadê aquela coisa? Não vai fazer aquela coisa aparecer, né? Então faz parte da vida isso. Aí, deixa eu contar um caos da minha irmã. Minha irmã tem mais ou menos a idade da Bela, assim, tem 25, e ela foi numa reunião, assim, num reencontro da faculdade, né? Do pessoal da faculdade. Ela também fez audiovisual na USP e tal. E aí ela tava brincando, ela falou assim, nossa, a gente, tipo, se a gente se visse, tipo, depois de 3 anos, 4 anos de formado, quando a gente estava entrando na faculdade, super idealista. Aí ela falou que tinha um monte de gente que entrou na faculdade, tipo, pensando assim, não, eu vou fazer só cinema francês, tipo, sabe assim, super cult e tal. Aí corta pra menina trabalhando na Record, sabe, tipo, usando jeans rasgado, entendendo, é isso, eu preciso pagar meus boletos. Pois é. Então, entender que a vida, ela vai ser, sabe, cheia de imperfeição. E não levar isso com tanta dureza que te impeça de sonhar também, de querer, deixa eu tentar uma coisa diferente, deixa eu colocar isso diante de Deus e falar assim, pô, Deus, isso é tão legal, isso daqui. Vai aqui. Ia ser tão legal eu com uns 25 anos ter o carro rosa da Mary Kay. Marido rico, né, Bruno? Marido rico, fazer pilates, isso é ótimo. Exato. É isso, acho que é aceitar a dureza da vida e ainda assim encontrar graça, encontrar esperança. Não porque a gente espera por uma vida perfeita, mas porque a gente tem a consciência de que, independente do que acontecer, a gente tem Cristo com a gente. Que essa é a promessa, a melhor promessa que Ele podia ter nos dado. A presença dele. Eu acho que essa foi a descoberta de Paulo ali, né? Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu posso passar fome ou eu posso estar na fartura, porque eu posso suportar todas as coisas naquele que está me dando forças, naquele que está presente em mim. Só que aí, de novo, vem o nosso treinamento, né, de mente e coração para permanecer sintonizadas e conscientes dessa presença, conscientes dessa força e dessa narrativa, né, da qual a gente faz parte. Eu acho que aí, se a gente fosse finalizar a vida adulta, contentamento, acho que contentamento seria uma boa palavra. Seria uma boa palavra. Ai, gente, o papo estava muito bom. Eu queria continuar, mas a gente precisa finalizar. E aí eu queria que a gente finalizasse com palavras de incentivo para as nossas manas que estão aí, na vida adulta, profissional, lidando com os boletos, com as frustrações, com os processos, com as louças, com as roupas. Quais são palavras de incentivo e graça aí? Uma coisa que eu repito muito pra mim, e eu comecei a colocar isso em vários cartões de aniversário para as pessoas que eu mandava, seja gentil consigo mesma. Que, cara, é o que a gente falou, tem dia ruim, tem dia bom, e Deus é constante nisso tudo. Então, esse de se olhar com gentileza e tentar correr atrás desse contentamento mesmo e respirar fundo, acho que essa acho que é a principal dica. Que nem a Bui falou, você tá respirando? Dá uma pausa. Sim. Tem uma frase que a gente usa na Fluirá que eu gosto muito, que é aquela que fala navegue
o caos com calma. E aí a gente coloca o C entre parênteses, que pode ser também com alma. E acho que é muito isso, é você entender que você não é assim um estágio de se melhorar para poder acontecer. Tipo, Cristo nos convida a fazer e a construir da forma que a gente está, né? E assim, a forma que a gente está, e é aquilo, é a alma. Então, tipo, as nossas vulnerabilidades, as nossas frustrações, é o dia que você acorda mal, é o dia que você acorda bem. Não existe exceção, não é tipo assim, uma doação de sangue. Olha, você só pode doar se você estiver de acordo com isso. O navegar mesmo o caos com Cristo é justamente da forma que a gente está, não esperando que tudo melhore, nem que você se melhore, nem que você esteja apta, né? Então, eu acho que é isso, né? É complementar o que a Bela falou, é se olhar com gentileza, entender que você é filha amada e que é do jeito que você está, né? Cristo, ele te convida, ele não está na porta do barco, ele falando, olha, só vai entrar aqui neste barquinho, ou melhor, eu só entro no seu barquinho, né? Tipo, a vigilância sanitária, não é isso. Né? Então, eu acho que é muito disso, é muito de você olhar e entender que Cristo, ele te escolheu e ele faz por você e ele te dá uma vida plena com tudo, com um combo completo, né? Você, corpo, alma, espírito, as dificuldades, os choros, às vezes aquela voz de se achar incapaz, e é isso, acho que esse é o desafio da nossa vida com Cristo. Né? Não temos, ele não falou que nós teríamos só dias de alegrias, como a gente falou, dias de tristezas, mas a única coisa que ele prometeu é que ele estaria em todos eles, né? Então, acho que é muito isso, assim, o que eu gostaria de encorajar as nossas manas que vai assistir, que vai ouvir. Acho que é muito isso. Eu complemento a Bia só dizendo também para que elas tenham paciência com o processo, é algo que a gente sempre fala muito. Paciência com o processo, continue dando um pequeno passo imperfeito de cada vez. E crendo que aquele que começou a boa obra vai terminar. Aquele que começou a boa obra em você vai terminar. E ele se deu de presente como poder de querer e realizar a vontade de Deus na sua vida. Então, não desista da luta, do seu aperfeiçoamento, mas não se cobre estar perfeita, né? Se dê a mesma graça que Cristo te dá. E siga de mãos dadas com Ele. A cada pequeno passo, e quando você tropeçar, não tira o chicote e começa a se chicotear, não. Corre para os braços do Pai, e recomeça, e recomeça, e recomeça, e recomeça. Acho que eu falaria isso. É isso, minha gente. É bom demais. Eu amo muito essas meninas. Sem palavras. Obrigada, meninas, por tanta sabedoria derramada na minha vida e na vida de tantas manas. Muito obrigada, mais uma vez. Amo vocês. Seguimos juntas. Até. Beijo, meninas. Até. Beijo.